Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Tranquilo? Deixa eu ver aqui se o pessoal já está chegando. Já tem gente aqui entrando. Lembra a todos que nós temos aí o nosso chat aí, beleza? Então a gente pode trocar aqui as informações pelo chat, né? A Caína Gomes tá aqui, ó. Boa noite. Tomei um susto. Pô, tomou um susto, Caína. Que é isso, rapaz? Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos conversar um pouco aí nessa noite sobre economia do trabalho, né? É uma disciplina aí. Kainan, perfeito. Kainan, joia. Vamos conversar um pouco sobre essa disciplina. A gente vai bater um papo, na verdade, sobre a economia do trabalho, vamos entender por onde nós devemos começar a estudar essa disciplina. Esse é o tema, né, da nossa live. Achei muito bacana porque, assim, teve uma adesão muito legal, né? Eu creio que as pessoas que estão aqui estão estudando para auditor fiscal do trabalho, ou até mesmo estão aí meio que começando a paquerar com esse cargo, que é muito bacana, né, e que tem uma necessidade pessoal muito grande, e a disciplina de economia do trabalho é uma disciplina que faz parte desse concurso, e é uma disciplina que muita gente acha muito complicado, ou até mesmo uma disciplina que muita gente deixa para depois, porque, porra, que disciplina é essa, né, que negócio é esse? Então nós vamos desmistificar isso, vamos tentar aqui trazer para você a informação no sentido de desmistificar a economia do trabalho, que é algo muito simples, é algo muito tranquilo, é uma aplicabilidade dos conhecimentos econômicos dentro da lógica do trabalho, ou seja, de um mercado que nós vamos chamar de mercado de fatores de produção. Nós vamos entender direitinho isso na nossa live de hoje, tá? Deixa eu ver quem está aqui conosco. O Francisco das Chagas chegou aí, chegando. Luciana Kelly, boa noite. Lúcia de Fátima, boa noite. Eduardo Henrique, boa noite. Nayara, oi. Caio, boa noite, beleza? José Alexandre, boa noite. Turma, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria até de pedir, por gentileza, que vocês, se puderem, aí, nos revelem aí de onde vocês estão falando, né? Qual estado que vocês estão falando, ou até mesmo a cidade que vocês estão aí, a gente poder sentir aí cada vez mais a proximidade, né? Já que aqui essa plataforma, ela permite que a gente esteja próximo, cada vez mais próximo nesse sentido, né? Olha só, BH, Alagoinhas, na Bahia, Belém, rapaz, tem gente aqui de Belém, de Salvador, de Goiânia, de Uberlândia, de Natal, pô, de Belém, caramba, sejam todos muito bem-vindos, todos, tá? Boa noite, Manaus, pô, Manaus tá aqui, olha só, de Fortaleza, mas está em Belém, o Eduardo, sou de Natal, mas moro em Belém, a Luciana, beleza. Turma, então olha só, se vocês estão aí se preparando para auditor fiscal do trabalho, vocês têm que passar por essa disciplina de economia do trabalho. Qual é a minha sugestão hoje? Eu preparei um materialzinho que depois eu posso até disponibilizar aqui, vou ver com o pessoal do ProAluno como é que a gente faz para disponibilizar para vocês que participaram aqui, né, desse nosso ao vivo. É um material muito tranquilo que a gente vai trabalhar em cima da disciplina de economia do trabalho, entender um pouco esse inimigo que nós temos para a nossa prova, e depois nós vamos entrar um pouco na seara da economia do trabalho, para você ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é um bicho assim que pode pegar você aí, e nem tende a pegar você de surpresa. Não deixe isso acontecer na sua prova, tá? Vamos entender um pouco a estrutura dessa economia do trabalho, como acontece, beleza? Enquanto eu vou falando aqui com vocês, as dúvidas que forem surgindo aí, qualquer dúvida, tá? Vocês vão colocando aqui no chat que eu estou acompanhando vocês aqui de pertinho, beleza? No final, a gente bate um papo de forma mais aberta. Eu abro aí também para as perguntas diversas, que fiquem à vontade no sentido de perguntas diversas, e depois a gente faz o encerramento lá um pouco mais tarde. E eu, de antemão, digo a vocês o seguinte: todos vocês que estão aqui são todos muito guerreiros, porque 10h40 da noite de uma quinta-feira, você poderia estar fazendo muita coisa, né? Eu sou aqui de Fortaleza, no Ceará. Para quem não me conhece, muito prazer, né? Fábio Lobo. E aqui, quinta-feira, é um dia famoso para se comer caranguejo. Então, o
pessoal aqui poderia estar comendo caranguejo, tomando uma cervejinha, mas nós estamos no processo de mudança de vida. E nesse processo de mudança de vida significa dizer que nós temos que mudar também atitudes. E essa atitude de você de estar aqui nessa live diz que você realmente está no caminho certo aí, nessa sua mudança, nesse seu propósito de mudança de vida. Beleza? Vamos então começar. Eu vou abrir aqui um materialzinho, olha só. Eu trouxe um materialzinho aqui para vocês. Opa! Olha só. AFT 2018-2019. Tranquilo. Pessoal, a gente olha para essa figura, né, de auditor fiscal aí, em plena ação aí, em plena função, execução aí do seu trabalho, e eu queria que você parasse um pouco e refletisse se realmente as suas ações hoje estão fazendo com que você em 2018 ou 2019 aí, na realidade mais possivelmente para 2019, você esteja aí com esse colete de auditor fiscal do trabalho também aí atuando junto ao Ministério do Trabalho. Se a sua ação de hoje leva a um resultado futuro, você tem que ter essa reflexão. E essa reflexão é muito simples, né? Porque, assim, o futuro ele é incerto, mas o que nos leva a crer que nós podemos ter um resultado positivo? Aquilo que você tem controle hoje. O que você tem controle? Você tem controle sobre suas ações. Então, se você tem controle sobre suas ações, comece a agir, comece a trabalhar da melhor maneira possível para alcançar seu objetivo, que é esse o objetivo aí, né, dessa disciplina de economia do trabalho, que é uma disciplina única e específica que está aqui, né, dentro do edital de auditor fiscal do trabalho. Beleza? Vamos lá. Mas o nosso bate-papo de hoje é sobre a economia do trabalho, né? Por onde começar a estudar essa disciplina? Bom, como eu falei para vocês, a economia do trabalho, ele nada mais é do que uma ramificação, tá? Uma ramificação da economia. Então, nós temos dois grandes eixos na economia. Vamos lá. A economia, ela é dividida em micro e macroeconomia. O que é a microeconomia? Microeconomia é a parte pequena da economia. Imagine, fazendo alusão, como se você estivesse de frente para uma árvore estudando as partes da árvore. Então, você está estudando o caule, a raiz, a folha, a flor, o fruto. Você está estudando separadamente as partes dessa árvore, ou seja, você está estudando de forma profunda isso. A microeconomia é isso. É o estudo dos agentes econômicos, ou seja, aqueles que vão agir na economia. Quem vai agir na economia, Fábio? Empresas que vão produzir bens e serviços, famílias que vão consumir os bens e serviços, e o governo que vai tentar trazer um equilíbrio através do uso de políticas econômicas. Então, esses três agentes eles vão atuar na economia. A microeconomia, portanto, é o estudo desses agentes econômicos. Ele vai, na verdade, estudar separadamente, olha só, o caule, a raiz, a folha, a flor, o fruto, ou seja, vai estudar o produtor, através da teoria da produção, teoria dos custos. Vai estudar, por exemplo, o consumidor, através da teoria da demanda, teoria do consumidor. Vai estudar os diversos tipos de mercados onde esses agentes estão atuando e o governo aí incentivando esses mercados. Mercados como concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, enfim, tá? Vários tipos de mercados. Daí nós vamos extrair vários conceitos da microeconomia e simplesmente nesses conceitos nós iremos dar uma abordagem ligada ao trabalho. Veja só, a economia nada mais é do que um processo produtivo. Você aloca fatores de produção, que alocar é pegar para utilizar fatores de produção. Esses fatores de produção são tudo aquilo necessário para produzir um bem ou um serviço. Por exemplo, matéria-prima, mão de obra, tecnologia. Então, a mão de obra, o trabalho, ele é aqui o ponto-chave do nosso estudo. Então, nós pegamos esse fator de produção, mão de obra, e o usamos na produção de bens e serviços. Então, produz bens e serviços para atender a necessidade de um consumidor. Atender a necessidade ou desejo de alguém, mas para isso eu passei por um processo. E esse meio termo, onde eu pego a mão de obra e utilizo na produção, é que nós vamos aqui estudar a economia do trabalho. Olha que bacana. Então, é um processo de uso dos fatores de produção. Então, eu utilizo a mão de obra, fator de produção, para produzir bens e serviços. Esse momento é o momento do estudo da economia do trabalho. Mas como eu estava falando, a microeconomia estuda separadamente, né? Estuda famílias, estuda produção, estuda governo. Mas e a macroeconomia? A macroeconomia é a parte grande da economia. Fazendo alusão, agora nós pegamos um helicóptero. Então nós subimos e a visão que nós temos agora é da floresta.
Nós não estamos mais de frente para uma árvore. Nós estamos agora enxergando uma floresta como um todo. Ou seja, você vê a copa das árvores, você vê o todo, mas você não vê a parte minuciosa. Isso é macroeconomia. O que é macroeconomia, então, professor? É o estudo dos agregados econômicos. O que é agregar? É juntar tudo num bolo só. Tudo que atinge a famílias, empresas e governo, isso se estuda na macroeconomia. Por exemplo, inflação atinge quem compra, quem produz e o governo. Desemprego atinge quem compra, quem produz e o governo. Desemprego é um ponto importante e está no nosso edital. Então, nós pegamos também informações da macroeconomia para aplicar na economia do trabalho. Por exemplo, falando sobre subemprego, que é um conceito específico que está lá de forma explícita no nosso edital, também é um conceito macroeconômico. Então, situações microeconômicas e macroeconômicas são estudadas dentro da economia do trabalho. Dentro da microeconomia, no processo que você aloca o fator de produção a uma produção de bem e serviço, ou seja, aloca a mão de obra e utiliza na produção de bem e serviço. No caso da macroeconomia, é a visão geral de empregados, desempregados na economia, como é que isso acontece, as diversas influências do governo, como isso pode influenciar no resultado, o mercado de trabalho no Brasil, como é que o mercado de trabalho no Brasil, ele funciona através de toda essa situação, de toda essa estrutura macroeconômica, tranquilo? Eu queria... Tá travando? Opa, tá travando? Voltou? Nayara, por gentileza, avisa aí se voltou, tá? Beleza? A turma também deu uma travada aí para a turma? Voltou? Voltou, beleza, joia. Então, eu me fiz entender nas explicações, aí aqui tá normal, joia, joia. Então, eu me fiz entender nas explicações iniciais, tranquilo, né? Joia, beleza? Beleza? Show, show de bola. Então, tranquilo, foi coisa rápida. Então, aqui é só uma introdução, tá? Agora, o que que acontece? Olha só. A gente tem que entender o território inimigo, né? Onde é que a gente está pisando, tá? A gente vai pegar aqui, então, a informação de arte da guerra, né? Então, a gente vai pegar aqui como é que a gente vai olhar o inimigo. A gente tem que entender o inimigo. Como é que eu vou trabalhar com esse inimigo? O inimigo é a prova. Então, olha só. Vamos nos preparar para a gente pegar ali o inimigo, que é a prova, que são os assuntos que estão na prova, as disciplinas, e entre elas a economia do trabalho. Como nossa abordagem é a economia do trabalho, vamos então pegar os dois últimos editais. Eu vou pegar o edital de 2013 e o edital de 2010. Eu sei que todo mundo aqui já viu o edital. Só que eu quero dar uma especificidade na economia do trabalho, para que você entenda um pouco mais como foi abordada a economia do trabalho e como essa economia do trabalho ela é utilizada dentro dessas provas, tá? Então, vamos pegar a prova de 2013, que foi uma prova, na realidade, assim, atípica. Por que atípica? Porque, veja, todas as provas que ocorreram de auditor fiscal do trabalho, nós tínhamos como organizadora a ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária. Na prova de 2013, foi utilizada a ICESP, né, que hoje é CESP, SEBRASP, enfim. Então, o estilo é diferente, a pegada é diferente. Enquanto na ESAF nós temos um mínimo por disciplinas e tem questões objetivas, A, B, C, D, E, no CESP você tem itens que você marca certo ou errado. E nesse certo ou errado, errando um item, você elimina um item que é correto. Então isso aí é um pouco complicado, porque na prova, foi uma prova muito extensa, nós tivemos 220 itens para se fazer aí na prova, na verdade dividida em duas provas, né, 100 e 120, e a economia do trabalho está aqui em uma das provas. Olha só como aconteceu. Na prova de 2013, nós temos aí no edital os conhecimentos básicos, né? Português, raciocínio, direitos humanos, administração geral e pública, noções de informática. Os conhecimentos específicos temos direito constitucional, direito administrativo, auditoria. Olha só aqui quem aparece, ó, economia do trabalho. Então, olha só, deixa eu pegar aqui a canetinha. A economia do trabalho está aqui, ó. Perfeito, a economia do trabalho está aí. Então, veja, ela está na parte de conhecimentos específicos, tá? Além de direito do trabalho, seguridade social, enfim, e outras informações. Nessa prova, ocorreu a entrada de novas disciplinas, como administração geral, direitos humanos, contabilidade geral, que não estava na prova de 2010, né, na ESAF, tá? Então, muita gente ficou ali assustado, mas todo mundo partiu do zero, porque foi pego de surpresa todo mundo. Mas a economia do trabalho já vinha da prova de 2010.
E a economia do trabalho foi importante porque caiu na prova de conhecimento específico e não foi só na prova aí objetiva. Nós também tivemos prova discursiva. Então, veja, a importância dessa disciplina. Nós tivemos aqui uma informação de cobrança na nossa prova, né? De 3 questões discursivas. Olha só, 3 questões discursivas. Essas 3 questões discursivas, dentre elas, nós temos aqui, olha só, economia do trabalho. E tivemos uma questão de economia do trabalho, tá? Então, a importância de você ver a disciplina economia do trabalho nessa última prova de 2013. Ela ganhou uma relevância muito grande. Porque, veja, muita gente deixava de lado, muita gente começava a olhar para a disciplina com desdém, porque, porra, que disciplina chata, envolve conceito, envolve gráfico, envolve informação equacional, envolve matemática, sim, economia envolve tudo isso. Mas se nós trouxermos para a nossa realidade, e se nós entendermos o todo, a economia se torna muito simples de trabalhar. Então, a gente vai entender que a economia é uma coisa muito simples e é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Principalmente a economia do trabalho. Por quê? Porque nós vendemos a nossa mão de obra. Se nós vendemos a mão de obra, é porque existe alguém comprando a nossa mão de obra. Então, aqui existe uma lei da oferta e da procura. Muito simples. Nós ofertamos algo e alguém compra algo. Quem compra? As empresas. As empresas compram o seu tempo, compram a sua mão de obra. É assim que acontece no mercado de mão de obra, no mercado de trabalho. Beleza? Ó, o Caio está dizendo aqui. No início dói para entrar na cabeça, mas depois que a gente entende, acerta tudo. Caio, é tudo muito tranquilo. E aí, tem mais um porém, que eu digo a você e a todos, né? Economia, existe um momento que é um divisor de águas. Eu vou chegar nesse momento de divisor de águas. Se você entende esse conceito introdutório, depois que você passa por esse conceito introdutório, é um divisor de águas. Todo o resto que você vai pegar de informação é uma informação logicamente nova, mas que vai pegar como base esse conceito introdutório. Então, a parte introdutória ela é super importante e é um divisor de águas. Tem sempre que começar pela parte introdutória. Eu vou explicar a você que parte introdutória é essa daqui a pouquinho, beleza? Mas vamos lá, olha só. Avançando aqui nas informações, né? Nós temos aqui o edital de 2010, beleza? Edital de 2010, que foi um edital aqui elaborado pela ESAF. Joia. Bom, no edital de 2010, o que nós temos no edital de 2010? Deixa eu voltar aqui. Beleza, no edital de 2010, olha só. No edital de 2010, que foi elaborado pela ESAF, né, nós temos a economia do trabalho, olha só. A economia do trabalho na prova 1. Na prova de 2013, ele passou para uma prova específica, mas na prova de 2010, ESAF, ele era na prova 1, junto com Sociologia do Trabalho, que foi uma disciplina que foi retirada. No total, 10 questões. 10 questões, ou seja, houve uma divisão. 5, 5. Ah, professor, mas quantas questões caíram lá na prova do SESP? Olha, ele estava na parte específica. Veja, na parte específica, se a gente voltar aqui um pouquinho, a parte específica lá, nós tínhamos 120 questões, ó. Na parte de conhecimento específico, nós tínhamos 120 itens, beleza? Todo mundo aí, ó. 120 itens, joia. Dos 120 itens, economia e trabalho, caíram 12. Ah, professor, pouca coisa. Sim, se nós observarmos o número de disciplinas, né? Tem muita disciplina, 12 para 120 aí, nós temos 10% da prova. Tá, beleza, não é algo tão relevante assim. Porém, contudo, todavia, veja e lembre que tem questão discursiva. Então, você precisava de um conhecimento profundo. E veja que 10% de uma prova CESP também é muito importante. Que prova CESP, cada errado é muito certo. Então, lembre disso. Cada percentual, cada questão a mais, vale muito. E muito mesmo, tá? Tem uma pergunta aqui da Dolores, ó. Existem algumas fórmulas, é necessário decorá-las? Dolores, sim, existem fórmulas. Mas eu costumo dizer o seguinte, ó. Decorar é um pouco complicado, principalmente para a gente que está estudando para concurso público. Por quê? Porque se a gente decora, a gente esquece. Então, o que é ideal? É aplicar a fórmula. É você entender o uso da fórmula. Então, você pega a fórmula, logicamente que você no primeiro momento vai querer decorar a fórmula, mas aplicar isso em resolução de questões, aplicar várias vezes, vai fazer com que aquela fórmula ela fique presa na sua memória.
e no momento que você precisar, você sabe onde captar a informação e utilizar isso na sua prova, beleza? Joia? Volta aqui, ó, vamos lá. A gente estava falando do edital de 2010. Opa, 2010, ó, ESAF. Então, nós tínhamos aí a economia do trabalho, 10 questões. Na verdade, foram cobradas apenas 5 questões, porque veio junto com sociologia do trabalho. Mas cuidado, porque prova ESAF, meu querido, ó, tem um peso e exige um mínimo por disciplina. Olha só, mínimo por disciplina. O mínimo por disciplina é 40%, ou seja, você tinha que fazer 8 pontos, tá? E aí você tinha que fazer o mínimo no conjunto das duas provas, que correspondia a 60% dessa prova. Então, veja, a prova ESAF, geralmente, ela cobra isso. 40% no mínimo de cada disciplina, mas no conjunto de provas, 60%. Então, aí você tem que tomar muito cuidado, porque a prova, dependendo da banca, você tem uma forma de uma estratégia diferente de trabalhar. Lógico que você tem que ir para a prova sabendo a informação, mas as estratégias são diferentes. Por isso que resolver questões, como eu acabei de falar para a Dolores, né? E para todo mundo, resolver questões, e principalmente resolver questões próximas ao estilo da banca, é muito importante. Porque aí a gente já está preparando uma estratégia para um resultado positivo. Beleza? Bom, joia. Mas, Fábio, vamos aprofundar um pouco, que a gente viu aqui o que aconteceu na prova de 2010. Tranquilo. Mas, e o que foi cobrado? Ó, independente da prova de 2013 ou de 2010, a matéria foi a mesma matéria. Nós não tivemos aí alteração em economia do trabalho. A economia do trabalho tinha 6 pontos básicos, né? Conceitos básicos e definições aqui é algo que, por muitas vezes, você tem questão nas provas. Você tem questões que abordam conceitos básicos e definições. Conceitos como população em idade ativa, população em idade não ativa, população economicamente ativa, população economicamente não ativa, taxa de empregados, taxa de desempregados, tá? Taxa de atividade, taxa de inatividade, nível de ocupação, nível de desocupação, tudo isso é estudado aqui nesses conceitos básicos. No ponto 2, é o ponto que eu costumo dizer que é o ponto em que todas as provas têm que ter, obrigatoriamente, uma questão do ponto 2. Porque no ponto 2 fala de mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho é dividido em demanda por trabalho e oferta por trabalho. Veja só. Quem demanda trabalho, quem busca trabalho, as empresas. Quem oferta trabalho, aí quem oferta trabalho é o trabalhador, somos nós trabalhadores. Nesse momento, nós vamos nos apropriar daqueles conceitos microeconômicos, porque a empresa nesse momento virou um consumidor. E nós, trabalhadores, viramos um produtor, um empresário, um vendedor. Nós estamos vendendo a mão de obra. Então, nós vamos pegar conceitos que envolvem teoria do consumidor, que envolvem teoria da produção, que envolvem teoria dos custos, que envolvem conceitos de isoquantas, curva de indiferença, conceitos econômicos, microeconômicos, e aplicar nesse ponto 2. Esse ponto é um ponto-chave. Se você, por exemplo, viu a prova de 2013, você viu que lá tinha uma questão que envolvia umas equações. O que era aquilo, professor? Ali tinha algumas derivadas. Derivada é natural ter cobrança de derivada em prova de economia. Isso aí se estuda em cálculo. Ah, professor, mas eu nunca estudei isso. É muito simples. Em 30 segundos a gente estuda derivada. É muito simples derivar. Derivar é nascer de alguma coisa. Então é uma ideia de variação. Quando uma coisa varia, provoca variação em outra coisa. Então, aplicar a derivada é muito simples. E dali foi extraído várias questões. E dessas questões, muitas delas respondiam ou correspondiam ao mercado de trabalho aqui, propriamente dito. A isso aqui que nós estamos falando, aqui que nós estamos trazendo para você, tá? Ponto 3 fala de diferenciais de salário. Diferenciação compensatória, capital humano, segmentação do mercado, é um ponto bem abrangente. No ponto 4, é muito importante, porque fala de desemprego, taxa natural de desemprego, tipo de desemprego, salário e eficiência, então é a parte mais macroeconômica da coisa, tá? No 5, fala de instituições e mercados de trabalho, modelos tradicionais sobre o papel de sindicatos, enfim, sindicato, e o 6, mercado de trabalho no Brasil. Ou seja, o 5 e o 6 é uma parte muito mais qualitativa, de leitura, de informações qualitativas, informações conceituais, que envolvem menos os conceitos micro e macroeconômicos. Então, nós temos na parte 2, 3 e 4
Até a parte 1 nós podemos inserir também como partes conceituais puras, limpas de economia. Na parte 5 e 6, não. Nós temos aplicabilidades de mercado. Tranquilo? Então, aí nós já estamos entendendo mais ou menos como funciona o nosso esquema de economia do trabalho. Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para ver as perguntas. Olha só. A Kainan Gomes diz assim, ó, qual a fonte de questões que você recomenda? Tenho a impressão que os temas e assuntos de questões para FT são muito específicos. É isso mesmo, Kainan. São muito específicos. Então, economia do trabalho é uma disciplina que só cai para FT. Porém, existem provas que cobram algumas questões que são de economia do trabalho. Por quê? Porque a economia do trabalho, como eu acabei de falar, são aplicabilidades de micro e macroeconomia. Então, nós encontramos em outras provas também questões que refletem a economia do trabalho, mas são aplicabilidades de conceitos microeconômicos, tá? A gente tem várias plataformas de questões na internet, né? Que você pode encontrar questões relativas à economia do trabalho, tá? Nessas plataformas você encontra vários tipos de questões. Boa noite, professor. Há muito poucas questões de economia do trabalho disponíveis. Nos próximos sites de questões não há muitas. Exatamente. Existe alguma forma que possamos buscar? Olha, a mesma ideia, Rafael, que eu acabei de falar para Kainan, tá? Procure em questões de micro e macroeconomia, principalmente quando fala de macroeconomia, questões que falam sobre desemprego. Na microeconomia, procure questões que são relativas, por exemplo, à teoria da produção, que diz, eu vou produzir alguma coisa e usar mão de obra. Quando diz que vai produzir alguma coisa e usar mão de obra, isso é a aplicabilidade do conceito de mercado de trabalho. Então, isso é a aplicabilidade microeconômica, está no ponto 2 do nosso edital. Beleza? Joia? Tem algum item que não foi abordado pelo edital, mas que você indicaria estudar? Caio, não, eu não indico porque, assim, a gente observa nos últimos editais, como eu acabei de mostrar a você, vem se repetindo. Então, eu acho que talvez no próximo edital nós não tenhamos nenhuma surpresa. Isso aqui já é mais do que suficiente para uma cobrança de muitas questões na nossa prova, tá? Consegui conectar só agora. Seja bem-vindo, então, Luiz Gustavo. Aqui está cortando muito sua voz, professor, a Nayara. Nayara, eu creio que seja algum problema de conectividade aí, porque eu acho que foi você que falou há pouco tempo, de travar. Mas teve gente que falou que estava normal. Se tiver mais alguém cortando aí, por gentileza, avisa para a gente, tá? Rafael, o senhor vai ministrar algum curso de economia do trabalho aqui no ProAluno? Ô, Rafael, sim, nós estamos já num processo aí de ajustar essa questão desse curso para deixar tudo bonitinho e deixar no ar em breve, beleza? Vamos voltar aqui à nossa discussão, beleza? Opa, uma dúvida. A idade ativa é 10 ou 14 anos, Dolores? Boa pergunta, Dolores. Olha só. Tem que ter uma autodisciplina para ter entendimento melhor, Lúcia. Vamos responder primeiro a Dolores. Vamos lá. Dolores diz assim, ó. A idade ativa é 10 ou 14 anos? Bem, Dolores, a ideia de idade ativa é uma ideia que o cálculo feito pelo IBGE, ele, logicamente, não existe só o IBGE como uma organização que faz cálculos relativos a desemprego. Existem outras organizações que fazem, né? E cada um utiliza um cálculo estatístico diferente. Então, veja, quando falamos de estatística, estamos falando de quê? Estamos falando de calcular algo que venha de uma amostra e essa amostra ela seja inferenciada para uma população. Então, estamos falando de estatística inferencial. Estamos falando de utilizar informações de alguma amostra, de poucas informações, para dali expandir para uma população como um todo. Para isso, quanto menos informações você captar, maior vai ser a chance de você ter um chamado desvio padrão, que é um erro. Então, veja, os cálculos, na realidade, são levados em consideração que a idade ativa, ela começa a partir dos 10 anos de idade. Como assim? Quer dizer que eles aceitam o trabalho infantil? Não. É porque se você pega dos 10 aos 70 anos, você tem uma possibilidade de erro menor. Se você pega dos 14 aos 70, você tem uma possibilidade de erro maior. Se você pega dos 13 aos 70, você tem uma possibilidade. Então, quanto maior o leque que você pega dentro da população, você tem menos chances de errar. Logicamente que isso aí é algo que causa muita confusão na cabeça de quem está estudando. Por quê?
Porque muitos livros trazem valores diferentes de idade ativa. Por quê? Porque existem, logicamente, instituições que trabalham de forma diferente, né? E se trabalham de formas diferentes, então significa dizer que, na realidade, podemos nos deparar aí com situações de idades ativas, começando com 10, 12, 13, 14 anos. Na última prova de 2013, salvo engano, teve uma questão que trabalhou com a idade ativa a partir dos 13 anos. Não lembro bem, mas a partir de uma idade lá que não estava diretamente especificada nos livros que trazem a informação de economia do trabalho no Brasil. Beleza? Joia. Olha só, vem aqui. Opa, tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos voltar. Perguntas. Tem que ter uma ordem de disciplina para ter entendimento melhor? A pergunta da Lúcia. Lúcia, sim. A gente tem uma sequência que é muito bacana, tá? A gente tem que começar pela parte introdutória, que não tem nada a ver com o que está aqui, mas nós precisamos dessa parte introdutória para depois entrarmos aqui. E depois eu sugiro começar por essa parte de conceitos básicos, passando para o mercado de trabalho. Depois do mercado de trabalho, você pode abrir o leque e estudar qualquer coisa ali em qualquer sequência. 3, 4, 5, 6. A ideia é 3 e 4 você trabalha de uma forma e depois 5, 6, ou 5, 6, depois 3 e 4, tá? Então, você vai aí preferir a sua ordem. Na realidade, a gente tem só uma sequência aqui dos introdutórios, o ponto 1 e o ponto 2. Siga essa sequência, depois você pode trabalhar da melhor forma possível. O Eduardo Henrique está perguntando aqui, esse curso terá quantas horas? Será mais focado para teoria e exercício? Será abordagem tal de ambas bancas? Ô Eduardo, desculpem, a gente está ainda em fase de elaboração, né? Não sei te dizer quanto tempo especificamente. Logo a gente vai divulgar essa informação, mas a tendência é que nós iremos trabalhar teoria e exercícios, tá? E o exercício seja aplicado aí, logicamente, nas duas bancas, beleza? Li recentemente que o IBGE considera se inscrever em concurso como tomar atitude para procurar emprego, e logo estaria incluso como população desocupada, tá certo isso? Se inscrever em concurso como tomar atitude para procurar emprego, beleza, joia, é isso mesmo. A pergunta de quem mesmo? Deixa eu ver, Kainan, vamos já falar sobre isso. Eu vou já entrar um pouquinho aqui na seara dos conceitos básicos, definições, e eu acho que é interessante, sim, a gente trabalhar essa questão da população desocupada. O que é uma população desocupada, pessoal? População desocupada não é o cara que está sem fazer nada. Desocupado é que não está ocupado. Quem é que está ocupado? Quem está empregado, quem está trabalhando. Quem está desocupado, então, consequentemente, o desempregado. É aquele que não está ocupado, mas está buscando a ocupação. Então, esse é o desempregado. Se a gente fala, por exemplo, taxa de desemprego, é a mesma coisa de taxa de desocupação, tá? Então, população desocupada é a população que não está trabalhando, mas está na busca. Se você está estudando para concurso público, você está na busca aí da ocupação. Então, faz parte de uma população desocupada. Beleza? Joia.